Amém. Eu quero meditar convosco, livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler na versão King James, porque ela está mais próxima do original. Deixa eu achar aqui. King James. Hebreus 11, 3, vai se localizando aí. Essa mensagem vai mudar a sua cabeça. Essa mensagem vai mudar a sua vida. Amém? Diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Senhor, aqui está a sua palavra, aqui está seu servo, aqui está a sua igreja. Peço que seu Santo Espírito fale profundamente em nossos corações, assim como tem falado ao meu, essa palavra, essa mensagem dessa noite. Eu peço tua unção, tua graça, fala comigo através da minha vida. Te peço e oro e agradeço em nome de Jesus. Essa mensagem vai libertar você, vai libertar a sua vida, porque eu vou te dar algumas, não é charlatanismo, tá? É que você vai entender um pouquinho mais. Vai te dar algumas chaves, uma das maiores chaves que você já ouviu na sua vida. Parece coisa de político, né? Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos, lá em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Eu vou estar falando sobre o poder das palavras. Deus liberou uma palavra e criou os mundos, criou o universo, criou o mundo físico, criou o mundo espiritual, falando e declarando a palavra. Então isso é muito interessante para nós aprendermos nessa noite. Qual foi o propósito original das palavras? Se a gente pensar, qual é o propósito original das palavras? Qual o propósito original do falar? A primeira vez que alguém falou na Bíblia, e a gente sabe quem é, que é Deus, o objetivo dele não era comunicação. Deus começou a falar, em Gênesis capítulo número 1, várias vezes ele falou, e o propósito dele não era comunicar nada. Você está pegando a chave aí, né? Nós pensamos que as palavras, né, a palavra é algo que Deus nos deu para se comunicar. As palavras não foram dadas por Deus para os fins, né, para nós, para fim de comunicação. No capítulo 1 de Gênesis, as palavras foram usadas e não foram para comunicação. As palavras foram usadas não para comunicação, mas o propósito original das palavras é a criação ou para criar. Mas por que eu falo então hoje? Por que eu estou falando, vocês estão me entendendo? Para que a palavra existe? Deus disse no capítulo 1 de Gênesis: haja e ouve. Deus disse: produza e produziu, tudo falando. Ele diz: façamos, ele, a Trindade reunida, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e foi feito. São ordens, são palavras que criam, são palavras que governam. Palavras que criam e governam. Jesus é chamado na Bíblia de rei. Aí eu vou entrar aqui, eu vou abrir umas portinhas, aí você vai acompanhando. Jesus é chamado na Bíblia de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a gente sempre pensa que Rei dos Reis é que Deus é Rei dos reis da terra. Os reis que governam nações. A gente sempre pensou assim. A gente pensa que Ele é Senhor dos senhores, de pessoas multimilionárias, de pessoas que têm uma influência grande na sociedade. Mas você vai ver que tem reis no mundo que
que não servem a Deus, que são ímpios e até blasfemam contra Deus. Deus é o nosso rei, é rei nosso. Quando a Bíblia diz rei dos reis, e eu vou mostrar no versículo isso, que você é um rei, amém? Aí por enquanto os amém estão baixinhos, até provar na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos, nós somos reis. Ele está dizendo, a Bíblia, né, Deus é o nosso rei. Quando a Bíblia diz que Ele é rei dos reis, Ele está dizendo que Ele é rei seu e rei meu. Ele é o nosso rei e nós somos esses reis, rei dos reis. Nós somos reis e nós somos senhores. Então você precisa entender isso. Você entende que quem governa a terra somos nós. Aí ficou ainda meio vago, né? Você deve estar pensando, mas essa palavra está meio estranha. Calma, que vai fazer todo sentido para mim. Apocalipse 5,10, se você abrir, diz assim: Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, o objetivo de Deus sempre foi esse, que nós reinássemos sobre a terra. Existe o reino. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Quem que é os sacerdotes? 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Quem que são os reis? Os que governam sobre as esferas de influência da sociedade. Nós somos a igreja, que é uma das esferas de influência da sociedade. Ou seja, e os cristãos que estão em outras esferas. Talvez você não é um pastor, você não é um missionário, você não é um apóstolo, você não é um profeta, mas você está lá na área da comunicação, eu já preguei sobre isso, é só para relembrar. Você está lá na área do governo, assim como existiu homens na Bíblia que governavam, que estavam sobre reinos, José, Daniel e etc. Nós também fomos colocados nessa terra para reinar, para governar, para trazer influência do céu para a terra, para liberar o reino de Deus. Então, reino e sacerdotes. O próprio Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Agora Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Domine é a palavra. A identidade é parecida, e nós estamos falando sobre identidade na Escola Sobrenatural. A identidade é ser semelhante a Deus, parecido com Ele. Nós já vamos falar alguma coisa sobre isso, mas não vamos entrar em aula de identidade. E o propósito do ser humano é dominar. Deus nos colocou para dominar. Isso significa ser feito. A imagem e semelhança não é o físico. Nós não somos parecidos com Deus no físico. Deus não tem essa forma, Ele é espírito. A Bíblia diz em Colossenses 1,15 que Ele é invisível. Imagem e semelhança está falando de essência, do material, né? Façamos. Deus fez dele mesmo a gente. Por isso que a gente pode falar, eu sempre falo, a gente é feito do mesmo material de Deus, a gente é feito do mesmo DNA de Deus. A gente pensa no físico, mas é no espiritual. É o seu espírito, quando ele sopra no homem. Nós entendemos, então, nós estamos feitos de material divino, estamos feitos de Deus. Semelhança tem a ver com conduta, com a forma de funcionamento. Então a gente foi feito para funcionar como Deus funciona. Vamos dizer assim, só para ficar mais claro. Então Deus está dizendo: façamos o homem feito de nós, como nós, para fazermos o que nós fazemos, que é dominar. Deus colocou o homem na terra para dominar. Não é dominar os outros, é dominar, você sabe lá, os peixes, os animais, toda a terra. Por isso que eu sempre falo que Deus não está no controle de tudo. Heresia, pastor, mas que é isso? Não está no controle de tudo, não. Porque você acha que essa queimada aí foi Deus que mandou? Se Ele tem um controle, Ele poderia apagar. É o homem que está dominando essa terra. Os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele disse: vai e governe.
Ele te deu a chave da casa e falou assim, agora você cuida. E ele não quebra a palavra dele. Ele não vai falar, dá aqui a chave, agora eu vou interromper. Não, ele não vai contra a palavra dele. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas você vai ficar falando, pastor Márcio, tem uma heresia aí. Se Deus controlasse tudo, ele tem poder, mas ele não faz, porque ele deu o domínio para o homem. Ele falou, dominem. E a bagunça que está esse mundo é culpa do homem. A gente que está batendo. E quando eu falo a gente, não é você que tocou fogo lá, mas alguém fez essa arte. Alguém fez algum estrago nessa terra. Alguém estão matando, estão estuprando, estão fazendo coisa. E Deus, se ele tivesse domínio, ele seria mau, se ele estivesse dominando a terra. Mas ele deu para a gente. Mas não é para você ficar triste, bravo, nervoso. Vamos lá. As palavras têm poder. Olha o poder das palavras. Vamos continuar. Então, o Salmo 115:16 diz, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deu. Então, Deus nos fez dele como ele, ou seja, com seus atributos, feito do material dele, façamos, tirou de dentro dele, fez o homem, soprou. Nós estamos feitos de Deus para termos os mesmos atributos que ele. Existem atributos que ele não compartilhou com a gente, mas muitos atributos ele compartilhou. Qual que ele não compartilhou? Onisciência, onipresença, onipotência e assim vai. Qual que ele compartilhou? O dominar. A gente pensa, e a gente vai falar aqui hoje sobre essa questão do compartilhar, o que Deus deu para a gente em específico. E é sobre isso que eu quero falar para não abrir muita partinha. Mas a grande pergunta é como que Deus domina? Como que Deus governa? A palavra em Hebreus 11:3 diz que assim Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é poder da sua palavra, é palavra do seu poder. Guarde isso, está invertido aí. Parece que a ordem certa é poder da sua palavra. Não, é palavra do seu poder. É o que o texto diz. Façamos o homem à nossa imagem, feito de nós, a nossa semelhança, os nossos atributos, para fazer o que nós fazemos, dominar. Qual é a ferramenta que Deus usa para governar, para dominar? Diga comigo, palavra. Palavra. E o que você acha que Deus deu a nós, para nós usarmos, para dominar? Diga, palavra. E eu não estou falando a palavra de Deus também. Aqui está a lei do Senhor, que a gente faz, a obediência, mas a palavra. Deus diz, haja, e Ageu não, ouve. Não é haja e o Ageu, o profeta, deixa para lá. Haja e ouve. Deus nos deu a habilidade de falar, não para comunicação. Mas espera aí, eu estou falando, vocês estão ouvindo. Irmãos, existe Libras. A gente se comunica com sinais. A gente manda texto, não precisa da palavra para a gente comunicar. A gente pode se comunicar, eu posso fazer um gesto aqui, igual mímica, e vocês entenderem. Claro que tem que ser bom, às vezes, na mímica. Mas a gente não desenvolveu muito essa questão de fazer mímica, né? A gente pode mandar uma carta. Enfim, não precisa de palavras para se comunicar. Até existem alguns sinais, o motoqueiro está andando, aí ele faz assim, não sei se é para parar, assim que ele vai encostar, vira para cá. Tem uns sinais que o motoqueiro usa, e quem conhece sabe o que ele está falando. Libras, né? Libras você sabe. Perdão, obrigado. Dá para a gente só com gesto saber o que a pessoa está fazendo. Eu não sou muito bom de Libras não, mas alguma coisinha a gente sabe. E você vai observar que as palavras é algo espiritual e divino. O que mais te assemelha a Deus nessa terra, o que demonstra para mim que você é um ser espiritual e divino, é a sua habilidade de falar. Porque só pode falar aqueles cuja vida tem um espírito.
Ah, o papagaio fala. O papagaio não fala, o papagaio imita som, é diferente. Pássaros com a língua arredondada, eles têm a capacidade de imitar o que você... Tanto é que eles não têm um vocabulário. Louro quer café. E assim por diante. Eu morava do lado da casa de... Eu morava de frente a uma casa de uma família, e eles moraram um tempo do lado da casa de japoneses, né, de oriental. E o papagaio aprendeu a cantar em japonês. Ele ficava cantando em japonês e eu... É poliglota esse papagaio. Ele imitava o choro da criança, mas ele não tinha poder de falar, só de imitar o som. Então vamos lá. Aquilo que te assemelha mais a Deus é a tua capacidade de falar. É por isso que nenhum animal na face da terra fala. Aí você já lembrou de algum animal que falou na Bíblia, né? Então nós vamos descobrir por que eles falaram. Não é verdade? Porque para falar, obrigatoriamente, se necessita de um espírito. Então, tanto quanto um animal está possuído por um espírito, então ele fala. Aí você vai ver a jumenta de Balaão. Ela falou por quê? Porque Deus estava ali usando ela, estava fazendo ela falar. Ela foi tomada pelo Espírito de Deus, então ela falou. Você vai ver lá no jardim, a serpente foi tomada pelo Espírito de Lúcifer, aí ela falou. Animais não falam. Olha o poder das palavras, gente. Um bebezinho vai aprender a falar, por quê? Porque Deus deu a ele a capacidade de aprender, então a gente vai ensinar, porque a gente, né, quando entra numa família, quando a gente nasce na família, a gente vai aprender a falar, mas Deus já deu a capacidade daquela criança aprender a falar. Agora o animal, ele pode ficar a vida toda com você, ele nunca vai falar, mesmo que você chegue lá, oi, na minha casa a Lili tem vários nomes, acho que eu chamo ela de uns 20 ou 30 nomes diferentes, ela tem crise de existência e identidade. Vem cá, porquinho, vem cá, bebezinho, vem cá, liliquinha e tal. É tanto nome, coitada. Mas ela atende, quando você faz as gracinhas, ela vem. Os animais não falam, o bebezinho vai aprender a falar, mas o animal nunca vai aprender a falar. Os animais não falam palavras algumas. Por quê? Porque para falar é uma habilidade divina para governar. E Deus deu a palavra para o homem governar. O homem, quando eu falo, é o ser humano. Não deu para o animal, porque Deus deu para a gente governar. É a habilidade divina para criar. Falar é a habilidade divina de criar. E a Bíblia diz que se Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebeu que o seu poder não é pela palavra do seu poder, poder da sua palavra, ou melhor, é a palavra do seu poder. Por quê? Primeiro vem a palavra, depois vem o poder. Haja e ouve. Primeiro a palavra, depois o poder. Deus nos fez dele, como ele, para fazer o que ele faz, governar como? Com palavras. Adão falava e as coisas obedeciam a ele. Ele deu nome aos animais. E aqui eu sempre brinco, a vaca tem cara de vaca mesmo, né? Você olha para a vaca, tem a ver. Ela parece vaca. A criação obedecia às palavras, os animais obedeciam, as plantas obedeciam. Como que Jesus governou sobre a terra? Dando ordens. Você já viu na Bíblia Jesus dando ordens? Você lembra de alguma passagem? Ele dava ordens para o mar e o mar se acalmava. Ele deu ordem para o vento e o vento se aquietou. Ele dava ordem para os peixes e os peixes iam lá na rede de Pedro, dos pescadores. Ele dava ordem às aves, ele dava ordem à matéria, ele dava ordem ao pão. Tudo multiplicava porque ele dava ordem. E eu vou provar para você que falar é espiritual. Olha que interessante. A Bíblia diz que nós
seremos julgados por cada palavra que já saiu da nossa boca. Mateus 12:36. Diz que nós seremos julgados por toda palavra frívola que a gente proferir. Espera aí. Por que a gente vai ser julgado pela palavra? E eu vou explicar por quê. Jesus disse assim, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, nós seremos julgados por todas as palavras que já saíram da nossa boca. Por quê? Porque as palavras nascem no Espírito. Toda palavra é espiritual. Ela nasce no Espírito e ela é Espírito e é o que demonstra que você tem Espírito. E nós seremos julgados por todas elas. Por quê? Porque tudo que está no Espírito é eterno. Tudo que está no Espírito dura para sempre. Tudo que está no Espírito permanece. Então as palavras, ainda que só você ouça ela uma vez no mundo espiritual, elas ficam registradas. Ui, doeu essa, hein? A gente fala, e agora? Eu falei uma coisa, como é que isso aí muda? Então nós seremos julgados por todas as palavras. Noé soltou uma maldição sobre Canaã, e aquela palavra ficou permanente no mundo espiritual, perseguindo todos os descendentes de Canaã. Olha só, uma palavra, uma maldição. Milhares de anos depois, eles continuam debaixo daquela maldição. Assim, várias tribos de Israel, cada um recebeu bênçãos e outros maldições. Essas bênçãos e maldições perseguiram eles pelo resto da vida, por um decreto no mundo espiritual e simplesmente de uma simples palavra. Palavras são decretos. Por isso que eu gosto sempre de fazer declarações proféticas. Porque a palavra tem poder. Palavras são espírito. E essas palavras vão determinar o que vai acontecer na terra. Elas governam sobre a terra. O que você tem falado da sua vida. O que a tua vida hoje é resultado de tudo que você já falou até hoje. Eu contei uma outra ocasião. Eu não sei se a pessoa é cristã ou não. Eu estava lá rolando os Reels. E eu já contei aqui, você vai lembrar. E eu vi que uma moça, uma mulher, ela começou a contar que eu estou no estágio 4 do câncer, tal. E aí eu falei, eu fiquei parado, vou ver o que está acontecendo aqui. E ela falou assim, quando o marido dela falou assim, eu não vejo a hora de ter um filho. Ela falou assim, um filho? Ela falou assim, eu prefiro morrer. Aí eu falei, uau. Ela deu um decreto sobre ela mesma. Eu vi no Reels isso. Somente seres espirituais podem falar. Toda pessoa ausente de espírito não consegue falar. A Bíblia diz o que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai. Palavras. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração. O coração é o encontro do espírito e da alma. É ali onde sai o desejo, ou de santidade, ou o desejo do pecado. Jesus falou que sai todos os maus desígnios, né? Então o que você fala é o que está cheio o coração. É isso aí, isso sai pela nossa boca. Você quer ler o coração de alguém? Escute as palavras que a pessoa está dizendo. Você vai conseguir ler o coração dela. Falar é espiritual, é mais do que uma habilidade física e mental. Você vai ver que quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, Deus lançou uma palavra. Deus lançou, deu um clique lá no mundo espiritual, sem ninguém ter aprendido um idioma diferente. Eles estavam falando toda a mesma língua. E aí Deus falou, vou confundir eles. E na mesma hora eles começaram a falar, cada um numa língua diferente. Por isso que é Babel, né? Como que isso?
Como é que eles aprenderam isso? Porque é espiritual. Eu conheço pessoas que aprenderam a falar português na hora. Falavam inglês, falavam alemão, mas quando Deus falou, não, eu vou te dar a língua portuguesa, pá, começou a falar em português. Não precisou entrar numa escola de idioma. Ai, que bom seria. Senhor, eu quero falar inglês fluente, Senhor. Quem sabe umas 10 línguas, né? Não, umas 2 está bom. Por quê? Porque é algo espiritual. Mexeu lá, deu um clique, pá, começou a falar em outro idioma. Não precisou aprender. É espiritual. E não é uma pessoa que eu vi, não. Algumas eu já vi que começaram a falar um outro idioma, uma começou a falar inglês fluente. É uma habilidade espiritual, não é física. Então, Babel estava ali, Deus lançou uma palavra e confundiu, e aquele idioma, instantaneamente, eles começaram a falar vários idiomas. Por quê? Porque Deus mudou o código dentro do espírito de cada um, confundiu os códigos, e eles começaram a falar um idioma novo sem ter que aprender. Por quê? Porque falar é, diga comigo, espiritual. Vamos lá de novo. Falar é espiritual. O que eu estou fazendo com isso? A partir de hoje nós vamos tomar mais cuidado com o que a gente fala. E a gente vai saber usar melhor as nossas palavras. No dia de Pentecoste, vou provar que falar é espiritual. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e automaticamente o que aconteceu com eles? Eles passaram a falar outras línguas. E a gente sabe que naquele contexto são línguas nativas daqueles povos. Eu creio em línguas espirituais, né? Línguas estranhas que a gente fala, falar o idioma dos anjos. Mas ali naquela ocasião eles estavam falando em árabe, na língua dos medos, dos partos, dos elamitas, dos cretenses, enfim. Eles começaram a falar outro idioma, porque falar é espiritual, não é físico, não é algo que eu decoro, que a gente tem que ficar decorando. Mas quando Deus dá, automaticamente se muda a linguagem. Você vai ver que toda a vida com Deus tem a ver com a oração. A gente ora, não ora? Porque falar é espiritual. E quando a gente ora em língua, é espiritual, é um dom ou um sinal, dependendo onde você está. Se está lá no Evangelho de Marcos, é um sinal que vai seguir quem crê. Mas se você está lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, o falar variedade de línguas é espiritual. É a ferramenta que Deus nos deu para governar. Quando Ele disse sujeitar e dominar, Ele nos deu a mesma ferramenta que Ele tem, e através da palavra, Deus disse, haja a criação, Deus disse, produza a criação, Deus separou as águas das águas, a terra seca das águas, tudo dizendo e falando. Então nós governamos e criamos através da nossa palavra. Em toda a vida de Jesus, Jesus nunca falou uma palavra de necessidade. Você nunca viu Jesus falando assim, ai, não vai dar certo. Ai, não vai dar comida para todo mundo. Ai, acho que ele não vai voltar a ver. Jesus nunca disse isso. Nunca deu uma palavra negativa. Estou falando de pensamento positivo, essas coisas. Mas ele nunca deu uma palavra de que vai faltar, uma palavra de necessidade. Durante todo o ministério de Jesus, ele nunca disse, não tem jeito. Ah, morreu mesmo. Você vai lá orar para minha filha está morrendo. Aí falaram assim, ela morreu. Jesus não falou assim, é verdade, ela morreu, não tem mais jeito. Não, ele falou, não temas, crê somente. Lázaro está morto. Não, ele não está morto, não, ele está dormindo. Legal isso, né? Ele está só tirando um soninho.
Ele estava morto. Só que para Jesus ele não falou que estava morto. Porque se ele falasse que estava morto mesmo. Não tinha jeito. Ele não dá a palavra de necessidade ou de pobreza. Você vai perceber. Ele nunca disse não tem jeito, morreu. Nenhuma palavra que tenha a ver com conotação de morte ou necessidade ou pobreza. Por quê? Porque se o propósito original das palavras é criar, Jesus nunca falou uma palavra de necessidade. Porque se ele falasse uma palavra de necessidade, não teria jeito. Ele criaria necessidade. Ainda tem gente que fala que se ele não fala Lázaro, sai para fora, ia sair um monte de morto vivo, né? Morto ia ficar vivo. Então ele foi específico, Lázaro, sai para fora. Eu creio nisso. Imagina, Jesus, imagina que aqui fosse, vamos pôr para cá, porque vocês não são um cemitério. O cemitério aqui, Jesus fala, vem para fora. E sai um monte, pareceu Walking Dead, mas tudo vivo, né? Eu assisti um episódio disso, não quis assistir mais. Não gostei, mas sei que são os mortos-vivos. Nunca Jesus deu uma palavra de necessidade. O propósito original das palavras é criar, por isso que Jesus nunca deu. Todos aqueles que vieram dizendo, Jesus fulano morreu, ele diz, dorme. Porque se ele falasse que morreu, realmente a pessoa estaria morta. Então ele disse, não, somente está dormindo. Eu vou lá para despertar. Porque a palavra de quem governa, de quem carrega o reino, é um decreto. Quem carrega o reino, o que o rei faz? Quando o rei dizia na Bíblia, fulano vai ser jogado na cova dos leões. Não importava, era amigo, ia para a cova dos leões. Vai pendurar a cabeça dele na forca. Não tinha. O decreto do rei era decreto de rei, não voltava atrás. E se nós somos reis do rei, né, o rei dos reis aqui, nós somos os reis que governam, nossas palavras têm poder, têm decretos. Talvez a nossa cidade vai mudar no momento que a gente mudar os nossos decretos. Talvez, não, eu creio, né? Se a gente mudar, a nossa cidade vai mudar com os nossos decretos certos. A nossa igreja vai mudar com os decretos certos. As palavras que nós estamos falando. A empresa sua que você trabalha ou que você é dono vai mudar com o teu decreto. Você é rei. Cuidado com o que você está falando. Eu vou mostrar mais uma vez e vou provar mais uma vez que falar é espiritual. Jesus foi mais uma vez, né? Foi uma vez e trouxeram para ele um mudo para ele curar. Presta atenção que interessante que é isso aí também. Em vez dele dizer, enfermidade de ser mudo, seja curado, ele repreendeu o espírito mudo que estava naquele homem. Então a pergunta, aquele homem tinha habilidade de falar? Ele tinha habilidade mental e física para falar? Tinha. Ele tinha tudo, ele tinha língua, tinha o céu da boca, ele tinha, né? Tinha tudo. Por que ele não falava? Ele tinha mandíbula, ele tinha língua, ele tinha o céu da boca, ele tinha tudo. Ele tinha um raciocínio para falar, mas ele não conseguia falar. Por que ele não conseguia falar? Porque o espírito imundo que habitava no espírito dele era mudo. Era um espírito que deixava ele mudo. Então falar é espiritual. Como o espírito era mudo, ele se tornou mudo. Porque a palavra nasce do espírito. Olha, o tanto que é importante as palavras, a eternidade que é o mais importante da nossa vida, tem a ver com as palavras. A nossa eternidade depende da frase que sai da nossa boca. Imagina o resto aqui na terra, a nossa vida aqui na terra. Como assim? A Bíblia diz em Romanos 10:10, se credes no teu coração e confessares com tua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então serás salvo. A gente é salvo pelo aquilo que a gente fala.
você só é salvo confessando. Porque no momento que você confessa, eu creio, no mundo espiritual fica gravado. Lembra que essas palavras são eternas? Você fala, fica gravado, fica registrado. Fica a tua salvação registrada no mundo espiritual eternamente. Depende do que você fala. Hoje, ao terminar esse culto, eu convido você a abençoar a tua família, a dar palavras, decretos sobre a sua família. Hoje, ao terminar esse culto, abençoa a tua empresa, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua cidade, abençoa, faça decretos, governe através das palavras, das suas palavras. Jesus deu uma ordem e multiplicou o pão. Jesus deu uma ordem e os peixes pularam na rede de Pedro. Use a autoridade do reino para governar na tua cidade, na tua igreja, na tua família, aonde você estiver. Use essa autoridade que Deus te deu. Falar é espiritual e é o que mais te assemelha à divindade, a Deus. Somente seres espirituais podem falar. Tem 2 ocasiões, eu já comentei aqui, que aconteceu comigo e Deus me fez lembrar agora, porque eu contava em outra conotação, no sentido do profético, e tem a ver o que a gente fala, profético, existem declarações proféticas, e não precisa ser o profeta do ofício, mas a gente se move no profético, porque a igreja é profética, amém? Quem está fazendo a escola sobrenatural vai entrar no profético, e vocês vão ver que coisa maravilhosa é. Certa vez, estava lá em São Joaquim da Barra. Se os irmãos de São Joaquim da Barra acessar, eles vão poder testificar, se eles assistirem a live. Nós fazíamos as comemorações de final de ano, né, com fraternização, reunia a igreja e tal, e às vezes tinha piscina, tinha comida, tinha um amigo secreto. E teve uma ocasião, eu não sabia ainda o poder das palavras, e eu ganhei fosse um pacote, uma caixinha cheia de Ferrero Rocher, de aqueles chocolates deliciosos. E a hora que eu ganhei, todo mundo, umas irmãs lá, oh, eu quero. Aí eu brinquei, eu falei assim, se vocês comerem esse chocolate, vai dar dor de barriga em vocês. Elas não comeram, mas elas tiveram dor de barriga. Elas me contaram, pastor, aí eu, perdão, oh, meu Deus. Um dia estava eu, a Lu, caminhando, também lá em São Joaquim, caminhando, e tinha mais a diaconisa, a Elaine também pode confirmar, estava andando com a gente à noite. E nós passamos assim, era noite, e perto do muro, na calçada, um gato preto passou na minha frente, e logo veio, né, gato preto, dá azar, que é a bobeira, mas eu não acredito. Eu falei assim, eu não vou ter azar não, você que tem. Para quê? Ele passou na rua, o carro pegou ele, atropelou. Graças a Deus ele ficou vivo. Deu aquela chacoalhada embaixo do assoalho do carro e saiu do outro lado. Aí olharam para mim, eu falei, ai, perdão, Jesus. Isso é sério, eu falo aqui diante de Deus. Palavra. São decretos. Que ao terminar esse culto, você use suas palavras. Cuidado ao ficar murmurando, praguejando. Eu sei que aqui não acontece, ninguém faz isso, mas sabe, falar coisas, palavras contra filhos, contra empresa, contra igreja, contra pastor, porque são decretos, palavras que ficam eternamente. A gente tem que quebrar. Uma outra hora a gente fala, quando a gente falou coisas que não devia, você tem que se arrepender e pedir para o Senhor tomar essas palavras e quebrar o poder delas, né, e tirar o poder dessas palavras que a gente declarou contra pessoas, contra situações, até mesmo contra nós. Tome cuidado. O poder das palavras. Pela palavra do seu poder. Primeiro você fala, depois o poder é liberado. O poder das palavras. Quero te convidar a ficar por um tempo de pé agora. Acabou, é só isso. Eu só queria provar para você e para nós agora usarmos as nossas palavras de uma maneira correta. É espiritual,
tem poder. A gente governa através das palavras. A gente cria, a gente gera, a gente move. Aquilo que a gente fala é poderoso. Eu queria que você nessa hora começasse a declarar palavras sobre você, sobre a sua casa, se você está com seus familiares aí, sobre essa igreja. Comece agora a liberar palavras de decreto. Ah, como, pastor? Vamos imaginar, você está com a tua família aí. Eu te abençoo, minha esposa, né? O marido para a esposa. Eu te abençoo. Se ela está doente, eu te abençoo com saúde. Você tem saúde a partir de agora. Ah, o marido para a esposa para o marido, eu te abençoo como sacerdote. Começa a abençoar os filhos. Você está perto dos seus filhos, põe a mão na cabeça, porque você é pai, tem autoridade. Vocês são sacerdotes. Abençoa, fala: filhos e filhas, vocês serão, têm um futuro brilhante, vocês governarão, vocês serão, né, pessoas que vão trazer a realidade do céu. Pode falar isso para o marido, para a esposa também. Começa a erguer as mãos e declarar que essa igreja prospera, essa igreja, ela é poderosa, ela é avivada. Começa a declarar e assim por diante. Começa a abençoar os irmãos do lado, começa a abençoar a igreja. Quiser estender a mão para mim também, me abençoar, falar: pastor, te abençoo. Você vai ensinar bastante, você vai ter unção, vai ter graça. Começa a declarar palavras, já que você percebeu e aprendeu que palavras são espiritual e é o jeito da gente governar através da palavra. Use agora com poder, crendo. O conhecimento liberta, e quando a gente sabe, a gente faz da maneira mais correta possível. Começa a declarar vida para você mesmo, começa a te abençoar a sua vida, sabe? Oh Senhor, eu vou vencer, eu sou vencedor, eu sou salvo, eu sou inteligente. Para de falar: ah, eu não presto, eu sou burro, eu não, em nome de Jesus não. Quebra o poder dessas palavras. Comece a estender sua mão. Abençoa alguém do seu lado, abençoa sua esposa, abençoa, né, a família, abençoa a igreja. Usa as suas palavras agora. Ah, não é porque você é mais santo, não. É porque a gente é parecido, a gente foi feito do mesmo material de Deus. A gente veio dele, temos o DNA. Ele colocou esse poder para a gente governar. Não tem a ver com: ah, não sou pastor, não sou pregador. Não, você é filho de Deus. Você é gerado no Espírito do Senhor. Você é um filho de Deus. Você tem autoridade para declarar no mundo espiritual. Começa a declarar aí. Não espera eu começar a declarar. Faça a sua oração. Abençoe, fale, use as palavras. Se você tem liberdade, o irmão está sozinho aí, coloca a mão no ombro dele e fala: olha, você é uma bênção, você vai prosperar, seu trabalho vai dar certo. Começa a abençoar em nome de Jesus. Pai Deus, nós estamos aqui agora e vamos começar a declarar palavras de vida. Nós vamos começar a declarar palavras de poder. Vamos começar a declarar, Deus, a unção do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito sendo derramada neste lugar. Aqui, Senhor, essa igreja é uma igreja próspera, é uma igreja rica, é uma igreja cheia. Essa igreja, ela é cheia, ela vai crescer, ela vai se expandir, ela vai ter milhares de pessoas neste lugar. Deus, vai ter almas sedentas vindo. O Senhor enviará, Deus, obreiros em recursos financeiros. O Senhor enviará, ó Deus, do Teu poder neste lugar. Nós queremos abençoar, nós abençoamos essa obra, abençoamos a vida dos nossos pastores, o pastor Nilton, a Kelly, o pastor Daniel, a irmã Maria. Quero abençoar o pastor Flávio, quero abençoar o pastor Luciano, todas as suas famílias, em nome de Jesus. O pastor Felipe, em nome de Jesus, Pai, que as famílias deles sejam prósperas, sejam abençoadas, possam ter unção sobre o lar, sobre a casa, a família.
a minha vida, a vida da minha esposa e dos meus filhos. Pai, eu sei, Deus, há um cuidado, há unção sendo derramada neste lugar, há o poder do Espírito Santo tocando, quebrantando corações, avivando, transformando, renovando, trazendo, Senhor, a profecia, a revelação, Pai, a cura. Aqui é um lugar de milagres, essa igreja é um lugar de cura, aqui é um lugar de transformação, é um lugar de recomeço, é um lugar, ó Deus, aonde o Teu Espírito Santo vai encontrar corações abertos, disponíveis para agir. Nós abençoamos a vida desta igreja. Eu quero abençoar as famílias aqui representadas, eu quero abençoar os filhos, as crianças, os idosos, os anciãos, Pai, os jovens, os adultos, as mulheres, as crianças, ó Deus, as grávidas, as que teve filho esses dias, Pai, que estão com bebê novinhos. Eu abençoo os adolescentes, eu abençoo a juventude, eu abençoo, Pai, o ministério de louvor, eu abençoo, Pai, eles prosperarão cada dia mais. Há prosperidade neste lugar, a vida aqui a vida, Senhor, aqui a vida de Deus, há promessas, Senhor, estão sendo liberadas promessas nessa noite. Eu vejo que falta uma viradinha de chave para você ser abençoado. Eu vejo que está quase na hora de virar a chave para que algo seja destravado na sua vida. Basta você gerar isso, começa a liberar isso, começa a liberar sua vitória. Declare, você não precisa ter vergonha. Ore, fale, libera isso, gera, cria, porque Deus colocou essa ferramenta para você. Não é para comunicação, mas é para criar, é para você governar pelo poder da palavra, pela palavra do poder. Libera isso agora. Aleluia. Libera com ousadia, crendo. Adão governava com o falar, ele ia falando, ele ia dando nomes. Deus deu essa capacidade e nós somos filhos de Deus também. Jesus restaurou a autoridade e deu de volta à igreja, a autoridade que o homem tinha dado para Satanás. Jesus pegou de volta aquilo e deu para a sua igreja. Ele nos deu autoridade. Somos os profetas dessa geração. Vamos mudar a história através daquilo que falamos, o que cremos, o que liberamos no espiritual. Libere palavras de vida, palavras que vão construir, palavras que vão mudar situações. Eu quero liberar a palavra de Deus na sua vida nessa noite. Quero liberar uma palavra do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, aqui está o povo da promessa, povo forte, povo saudável, Pai. Quero liberar a saúde de Deus na vida dos meus irmãos aqui. Que haja cura nessa noite, haja libertações, haja agora, Pai, entendimento e sabedoria do alto, haja corações aquecidos pelo Espírito Santo, avivados, corações cheios da graça de Deus. Eu declaro neste lugar uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do amor de Deus. Eu declaro nesse lugar, eu libero, Senhor, esse decreto. É uma igreja cheia do amor de Deus, uma igreja família, uma igreja viva, uma igreja que vai mudar a história de Ribeirão Preto, em nome de Jesus.
através dos GCELs, através do louvor, através da palavra, através das orações, da escola sobrenatural, vai mudar a realidade dessa cidade, em nome de Jesus. Seremos a referência nessa cidade. Essa igreja será conhecida, não porque eu estou aqui, mas eu quero, é porque eu estou aqui também, porque aonde eu estou, Deus colocou para eu mudar a história. Essa igreja será referência, essa igreja será chamada igreja do povo da adoração, do louvor, da cura, do milagre, do profético, de muitas almas sendo salvas, muitas almas conhecendo a Jesus, muitas almas conhecendo o poder de Deus aqui. Ei, aleluia. Ou falar em línguas é espiritual também, porque é a palavra. Por isso que a gente fala em línguas falando, declarando, e não para dentro pensando. É a palavra do poder. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero quebrar, Senhor, nessa noite toda timidez. Em nome de Jesus, timidez aqui não, mas ousadia eu libero neste lugar. Ousadia, ousadia para orar, ousadia para adorar, ousadia para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu quebro o poder da intimidação do diabo. Quebro o poder agora de todo pensamento contrário, todo espírito de confusão, todo espírito de perturbação na mente, eu quebro hoje, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de perturbação, de incômodo, de inquietação, todo espírito contrário é quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavras de bênção. A bênção, a mais de Deus reservado para nós. Libera isso, Pai. Libera, Senhor, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você já sabe o que fazer na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde você for. Governe